Graças e paz, irmãos, amém? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor, falarmos a palavra de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos iniciar com oração, nós possamos entregar nesse momento nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele venha nos abençoar nessa noite, falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, e eu quero nesse momento, ó Deus, estar orando ao Senhor, entregando em Tuas mãos as nossas vidas, entregando em Tuas mãos esse momento de culto, ó Pai, onde nós vamos estar aqui ouvindo a Tua palavra, Pai, vamos estar aqui cultuando ao Senhor. Eu quero Te agradecer por mais esse dia, quero pedir que o Senhor venha nos abençoar. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão por chegar ainda, ó Pai, por aqueles que porventura não vão vir, que o Senhor venha guardar, venha livrar de todo mal, aqueles que estão já se preparando para viajar, aqueles que estão viajando, que o Senhor cuide de tudo, ó Pai, guarde a vida de cada um, que o Senhor nessa noite, ó Pai, fale conosco de uma maneira especial, que o Senhor fale conosco, ó Pai, de uma maneira agradável, ó Pai, mas de uma maneira que venha realmente falar para os nossos corações aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Venha fazer aquilo que o Senhor está designado a fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Se alguém com alguma enfermidade, nós já repreendemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos, antes de começar esse culto, levantar um clamor pela vida da irmã Nésia, que o Senhor, da irmã Nésia, Pai, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a vida dela agora. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que possa estar indo contra a vida dela, que caia até agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, cuida daquela vida, Pai, guarda, livra, Senhor, de todo mal. Senhor Deus, que nós possamos sair nessa noite, mais uma vez, abençoados pelo Senhor. Amém? Então vamos louvar a Deus com alegria, louvar a Deus de todo o nosso coração. E esse louvor diz que muitas vezes nós podemos passar problemas, dificuldades, mas em meio a todos os problemas, em meio a todas as dificuldades, nós temos um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida das nossas vidas e um Deus que nos guarda. Nós vamos declarar isso agora.
Muitas vezes Deus ele ouve o teu lamento, ele ouve o teu chorar. Estás dentro
Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem descender por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia. Glória a Deus. Som. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sem a correia, bem difícil segurar o violão ali, tocar, né? Mas glória a Deus. Hoje nós vamos falar do último bombo do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Nós já falamos de todos os frutos, então hoje nós vamos terminar esse último, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite mais uma vez, venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui mais uma vez, ó Pai, edificados pelo Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai, que é derramado através do Senhor em nós, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos entender a Tua palavra, que todo roubo do inimigo contra essa palavra caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, abra a minha mente, abra o meu coração, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, ó Pai, falando através da minha vida. É o que eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém? E nós já falamos nessas semanas de todos os frutos, que é o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Semana passada nós falamos da mansidão e dos benefícios que a mansidão traz para nós. Então, eu trouxe o exemplo do agricultor nômade, onde a mansidão ela traria sobre nós uma cobertura e que impediria com que o sol, como aquela cobertura que o nômade fazia, o agricultor, impedindo com que o sol queimasse a plantação dele, com que o sol matasse os animais dele. Então essa cobertura em nossas vidas, ela vai impedir com que o sol do inimigo, os ataques do inimigo venham sobre as nossas vidas. E o domínio próprio, hoje eu quero falar sobre domínio. Então o domínio próprio, irmãos, ele é algo que, se nós deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas, como nós falamos da mansidão que faz um teto sobre nossas vidas, o domínio próprio, ele cria um muro ao nosso redor, para nos proteger dos ataques do inimigo.
E ele, se nós deixarmos, Deus vai trabalhando, quando nós vamos adquirindo esse domínio próprio, nós vamos ver na Bíblia aqui de exemplos positivos e exemplos negativos sobre o domínio próprio. E nós vamos falar sobre o domínio próprio. Então, diz que, para começarmos aqui, um irmão chegou para o pastor na igreja e falou: pastor, né, uma bênção, pastor, eu estou desfrutando dos frutos do Espírito na minha vida. E o pastor ficou muito feliz, não é verdade? Né? E qual fruto você está desfrutando mais? Ele falou assim: o fruto do domínio próximo. O pastor falou: o que é isso? Domínio próximo, né? Por que, irmãos? Talvez é muito mais fácil nós dominarmos o próximo do que nós dominarmos a nós mesmos. Então, esse irmão está falando, né? Eu estou desfrutando do fruto do domínio, de domínio o próximo. E muitas vezes, como cristão, e as pessoas elas querem dominar o próximo. O que o próximo tem que fazer? Como o próximo tem que agir? Você fecha todas as luzes para mim. Como o próximo deve andar? Como o próximo deve proceder diante do pecado? Disso. Então eu quero ensinar tudo para o meu próximo. Então esse é o fruto do domínio próximo. Domine o próximo. A pessoa está dominando o próximo. Mas Deus ele não quer isso. Deus ele quer o fruto do domínio próprio. Eu domino a quem? Eu domino a mim. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é nós temos um autocontrole sobre as nossas vidas, um autocontrole sobre os nossos desejos, um autocontrole sobre as paixões, sobre tudo. Então o domínio próprio é isso, é você ter um autocontrole. Então eu vou ter um autocontrole sobre tudo, um autocontrole sobre aquilo que eu como, porque tem pessoas que ela não tem controle naquilo que ela come. Ela come qualquer coisa, vai lá no médico, o médico fala para a pessoa: olha, você precisa se alimentar bem, se alimentar direito, mas a pessoa, ela não tem domínio próprio sobre o que ela come. O médico fala: olha, você não vai poder mais comer tal alimento para que você se dê bem na sua saúde aqui, assim, você vai ter que abrir mão disso, mas a pessoa faz o quê? Ela não faz. E ela sempre vai deixando para o próximo ano. Esse ano aqui, em 2021, muitas pessoas dizem que vão ter domínio próprio na alimentação. Então nós temos que ter domínio próprio naquilo que comemos. Nós temos que ter domínio próprio naquilo que nós bebemos. Ah, mas domínio naquilo que bebemos? Sim, é domínio próprio. Eu tenho que dominar se eu quero ou não quero. Então eu tenho que ter domínio próprio sobre o que eu como, sobre o que eu bebo. Eu tenho que ter domínio próprio sobre aquilo que eu assisto na internet, na televisão. Então eu tenho que ter um domínio próprio. Isso aqui serve para mim, isso não serve. Então um domínio próprio. Nós temos que ter um domínio próprio na nossa vida financeira. Tem pessoa que não tem domínio próprio, irmãos. Ela entra na loja para comprar uma rasteirinha, uma sandalinha. Aí ao invés dela sair com a sacolinha desse tamanho da loja, ela sai com 2 sacolas pesadíssimas carregando. Porque o vendedor, não que ele está fazendo o papel dele, ele induz a pessoa e a pessoa vai, ela não tem domínio próprio. Eu vim aqui para comprar isso. Eu entrei na loja para comprar, falei: eu quero isso. A moça pensou: não, você o que quer ter? Olha, moça, de boa, vamos fazer assim, eu vou comprar isso, vai dar uma boa comissão para você, só. Mas eu falei: não adianta você perder seu tempo. Mas você não vai conseguir me induzir, porque eu já vim aqui decidido a comprar isso, e está tudo comprado. Então, isso chama domínio próprio. Se eu deixar, me domina, a pessoa te domina. Então, domínio próprio na vida financeira. Não é porque eu tenho um cartão de crédito que ligam lá: olha, o limite do seu cartão aumentou, agora 50 mil reais, você consegue comprar até um carro no seu cartão. Agora eu vou gastar 50 mil reais porque tem um limite. Então tem que ter domínio. Quanto que eu posso pagar de mensalidade por mês? Então eu vou comprar. Conhece alguém que já se quebrou tudo por causa do cartão? Não. Porque a pessoa não tinha o quê? Domínio próprio.
E também nós temos que ter domínio próprio naquilo que nós falamos. Aí que está, domínio próprio. Então, eu gostaria de abrir no livro de Tiago, capítulo número 3, para nós entendermos. Só um pouquinho, depois eu continuo aqui em Tiago 3. Olha bem o que fala aqui, Tiago, capítulo número 3. Conseguiu ver, Adriana? Isso, começa, vai do 1, se você não achou, vai ali, ó. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha, presta atenção. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha que coisa. Então, o domínio, quando Deus fala do Espírito Santo derramar sobre nós o domínio próprio, então é domínio em todas as coisas, e principalmente domínio naquilo que nós falamos, porque Deus, ele, aqui é tremendo esse versículo, assim, ó, com a mesma boca que nós bendizemos a Deus, nós amaldiçoamos e falamos mal de quem? Do homem, do próximo, que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu estou falando mal de alguém, falando mal do próximo, falando mal do irmão, eu estou falando mal de quem? De Deus. Olha que coisa. E Paulo, o Tiago está ensinando aqui na carta sobre isso. E Paulo, o que ele faz? Paulo resume todo o ensinamento dele sobre o domínio próprio. Em 1 Coríntios 6,12 ele fala assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo é lícito, tudo, mas nem tudo nos convém. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, eu posso assistir o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso gastar o que eu quiser, Só que nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. E Paulo fala: eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. É como fala: posso fazer isso? Se um irmão pergunta para o pastor: pastor, posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Pode. Pode fazer? Pode. Não pode tudo? Pode. Pode para o inferno também. Pode. Você pode fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Então tem que ter um autodomínio. E nas nossas vidas também, eu marquei aqui ações que são mais simples de dominar. E outras ações, temos que são simples de dominar. Isso eu domino, aquilo domino. Mas há ações que nós nem percebemos, e essas ações nos dominam, e nós nem damos conta que estamos sendo dominados por aquela ação. Por isso que tem que ter o quê? O domínio
o Espírito Santo trazer domínio próprio. Que às vezes a pessoa, ela é dominada por uma situação, ela é dominada por algo e ela nem percebe. Por quê? Porque ela não tem domínio sobre aquilo ali. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, nós vamos ter esse domínio. Então, isso é o domínio próprio. É quando eu consigo ter autocontrole sobre meus atos. Eu posso falar mal do irmão? Posso, mas eu não vou falar. Eu tenho que ter autocontrole dos meus atos. Eu posso mentir? Posso, mas eu não vou mentir. Por quê? Porque eu tenho autocontrole dos meus atos. Porque vai acontecer algo se eu mentir. Já pegou alguém numa mentira? É tão fácil pegar as pessoas na mentira. Por que as pessoas vão presas? Muitas vezes. A pessoa vai lá um dia, aí ela senta lá na mesa, aí o delegado, que está lá, o investigador, faz várias perguntas para a pessoa. Então ela vai embora. Aí passa 3, 4 dias, chama de novo. Aí faz outras perguntas, e no meio das perguntas coloca aquelas perguntas que já fez. E a pessoa responde. Só que ela não respondeu a mesma coisa. Porque quando a mentira, você não consegue, quando está mentindo, falar exatamente aquilo que aconteceu. Não consegue. Até no livro de Daniel, os livros apóstolos, tem uns capítulos a mais, conta essa história. A história de uma pessoa que inventou uma mentira e depois a mentira dela caiu. Por quê? Porque a hora que perguntou para ela, separou as duas pessoas, foram separadas, uma falou uma coisa, as duas eram contra uma pessoa, e uma falou uma coisa e outra falou outra. Então, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que entender que eu tenho que ter um domínio, porque aquilo pode e vai contra mim. Então, eu não vou ter a minha vida cercada. Então, quando eu tenho um autocontrole, eu tenho a minha vida cercada, e o diabo não vai vir atuar contra a minha vida. Por quê? Porque eu vou dominar. Eu vou dominar o meu modo de comer, o meu modo de beber, o meu dinheiro. Eu vou dominar a minha vida financeira, que eu falei aqui. Eu vou dominar aquilo que eu assisto. Eu vou dominar aquilo que eu falo. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por essas coisas. Então, segunda colocação aqui. O que faz o domínio próprio na nossa vida? Então, o domínio próprio, ele nos protege contra ciladas e problemas. Quando eu tenho domínio próprio nas áreas que nos ensina na Bíblia, que essas áreas que a Bíblia ensina, é domínio próprio da maneira de andar, é domínio próprio da maneira de falar, né? Por isso que Tiago bate forte aqui, não é o Tiago, é o Tiago, que irmão de Jesus, bate forte falando do poder, porque que ele fala que é tremendo, irmãos, para nós entendermos, porque eu posso destruir uma vida com a minha língua, eu posso levantar uma vida com a minha língua, eu posso chegar para alguém e falar, olha, pode pegar aquela pessoa era muito gente boa, coloca ela no emprego, eu sei da pessoa que tem um emprego e sei de quem precisa do emprego, então eu posso abrir uma tremenda de uma porta da pessoa. Olha, pode colocar, graças a Deus, né, eu já tive algumas oportunidades e abri porta para pessoas. E a pessoa falou, olha, você aqui tem passado uma pessoa assim, pastor, mas eu conheço uma pessoa assim. Pode colocar, e colocou. Então nós podemos abençoar, mas também nós podemos fazer o quê? Destruir a vida de uma pessoa, com uma mentira, com engano. Então eu tenho que ter um autodomínio, por quê? Senão eu não fico cercado. E a Bíblia fala assim, tudo que o homem semear, ele vai colher, não tem jeito. Então, o domínio próprio, ele nos protege. O domínio próprio, ele nos cerca. E não ter esse domínio próprio, acontece o quê? Nós vamos ter muitas brechas em nossas vidas. Se eu não tenho domínio próprio, eu tenho brechas em minha vida. Porque eu não dominei alguma área, eu não dominei o meu modo de comer, o que vai acontecer comigo? Eu vou engordar, eu posso ficar doente, eu posso criar gordura dentro de mim, um monte de coisa eu posso trazer, diabetes, se eu comer, a pessoa come doce, por que eu estou com diabetes? Ué, você não tem domínio nos doces? Já viu pessoa assim, irmão? Enquanto não vê acabar, né, é o Samuelzinho lá em casa, né? Não tem domínio próprio, mas ele vai aprender. Eu vou comer,
e vai comendo. Se come um, come dois, agora de pouco eu estava em casa, olha, o outro falou, eu quero água. Eu coloquei na garrafa, eu quero bastante. Ele queria 2 litros de água, sendo que ele não consegue beber nem 300 ml, porque não tem domínio. Então, quando eu não tenho domínio próprio, o que acontece? Por isso que o Espírito Santo fala assim, para derramar sobre nós o domínio próprio. Mas porque o domínio próprio é algo que muitas vezes as pessoas não conseguem ter, mas que se eu deixar o Espírito Santo vem e coloca aquele domínio próprio em mim, o fruto, e eu vou conseguir dominar, sabe? Vou conseguir dominar naquele momento. Porque às vezes, como eu falei no começo aqui, a pessoa, elas são dominadas por situações e nem percebem. Ela não percebe. De repente a pessoa está num lugar e ela tem que falar, porque ela não consegue dominar, fica sem falar, e ela começa a falar, e de repente fala o que deve e o que não deve. Então, agora eu não tenho domínio, peraí, vou ficar até aqui. Se eu vou comer, eu chego num lugar que tem domínio próprio. Olha, está aqui, tem ninguém vendo, irmão. Só nós aqui, uma cerveja gelada, olha a caipirinha, tem ninguém vendo, não, mas eu não quero. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio. Mas você gostava? Eu gostava. Eu posso até dizer, a pessoa pode falar, não é que eu deixei de gostar. Para mim não funciona isso aí. Então eu não quero para a minha vida, então eu tenho domínio próprio. Chega no lugar que eu falei, a pessoa quer que você compra. Eu não vou comprar, por quê? Porque eu tenho domínio próprio. Já viu isso? Tem pessoa, uma vez eu fui com uma pessoa, a pessoa que eu queria que eu comprasse, não, compre esse carro aqui. Eu falei, não vou comprar esse carro. 100 mil reais? Da onde eu vou comprar um carro de 100 mil reais? Vou pagar a prestação de 3 mil reais? Não, eu tenho domínio próprio. Domínio próprio, quando eu era menino eu aprendi isso, sabe como? Muitas vezes, no chão. Peraí, até onde eu posso ir? Então, Deus, Ele nos dá esse domínio próprio. Então, em Provérbios 25, 28, fala assim: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é quem não tem domínio próprio. Achou aí, Adriano? Provérbios 25, 28, que fala assim: olha, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou tem traduções que falam assim é quem não tem domínio próprio. Fica cheio de brecha. Fica como uma cidade. Como que é uma cidade derrubada? Sem muro. Olha como que fica. Não tem proteção, não tem nada. Aí o inimigo vem e vai entrando. Então, o domínio próprio, o que ele faz na nossa vida? Ele pode nos abençoar se tiver o domínio próprio, mas se não tiver o domínio próprio, o que pode acontecer? Eu posso ter um monte de brechas na minha vida e o inimigo entrar pelos muros, eu não vou estar protegido e cercado. Então, eu gostaria de falar rapidamente de alguns exemplos da Bíblia negativos por falta de domínio próprio. Então, primeiro está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, que fala que Eva olhou para a árvore e viu que a árvore era agradável para se comer. Então, Eva, ela não teve domínio próprio ali naquele momento contra a vontade dela. Não teve domínio próprio. O que Deus, olha, assim, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para se dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Qual que era a ordem que Eva tinha? De não comer. Por que ela comeu? Ela não teve domínio próprio. Aí o diabo veio e falou: olha, Deus falou que não pode comer nenhuma das frutas, né? Falou: não, você não pode comer tudo, menos dessa. Ah, mas sabe por quê? Porque o dia que você comer dessa, você vai ser como ele. E ela não dominou a vontade dela. Então, um exemplo negativo de não dominar a vontade. Muitas vezes, irmãos, domínio próprio. Estou com vontade de falar, estou com vontade de fazer, estou com vontade de dizer, estou com vontade disso, estou com vontade daquilo, mas eu não vou fazer porque isso pode trazer um problema na minha vida, como eu trouxe para ela. Então, eu vou ter domínio próprio
e vou dominar a minha vontade nesse momento. Seja ela qual for, vontade de comer, vontade de beber, vontade de gastar, vontade de assistir, vontade de falar. Eu estou com vontade, mas eu não vou deixar com que a vontade prevaleça, porque eu vou dominar essa vontade. É como dominar um animal, eu vou dominar essa vontade. E ela não dominou, e todo mundo sabe o que aconteceu com ela. A partir de agora, então, você vai ter o quê? Dores de parto. Você vai ser tirada do jardim do Éden. A proteção que ela tinha dentro do jardim, acabou a proteção, saiu fora. Aí Deus colocou os anjos guardando ali, para eles não entrarem, acabou a proteção naquele momento. Deus continuou guardando, mas a proteção que eles tinham, foi aberta uma brecha, porque não dominou a vontade. Então nós temos que entender isso. Temos que aprender a pedir a Deus o domínio próprio, para que nós possamos aprender a dominar a nossa vontade. Alguém já se prejudicou por uma vontade, não dominou aquela vontade e acabou fazendo? Vontade do quê? Vontade de qualquer coisa, de comer, de falar, falei demais, eu fiz demais, eu não dominei e tive um prejuízo. Outro exemplo negativo foi Caim. Deus falou para Caim na Gênesis 4, verso 7, né? O pecado bate a porta, cabe a você dominá-lo. E o que ele fez? Então Caim, ele por raiva, por inveja, no seio do irmão, ele não conseguiu olhar. Olha, ele fala assim, se bem fizeres, não é certo que será aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre você terá o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o que Caim não conseguiu dominar? A ira. Ele estava irado no irmão dele, porque tem muitas coisas que podem lhe levar a irar. Ele está irado porque a palavra fala que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. E Caim estava muito irado. E Deus falou: Caim, cabe a você dominar a sua ira. O que ele fez? Ele não dominou. Ele matou o irmão. Ele foi colocado como pessoa errante. Foi feita uma marca nele para que ninguém o matasse, mas ele ficou perdido, errante, para todo sempre na vida dele. Então, irmãos, ele não dominou a ira. E muitas vezes a ira pode vir sobre as nossas vidas. A pessoa pode nos prejudicar, a pessoa pode fazer algo, mas eu tenho que fazer? Eu tenho que dominar. A Bíblia fala assim: ireis, mas não pequeis. Eu posso até ficar nervoso, eu posso até ficar bravo, mas eu não posso chegar nos finalmente como Caim chegou. Mas ele matou, não vou matar ninguém, pastor. Podemos sim ficar irado com alguém, com alguma situação que eu não gostei, e sair aqui na boca, falando, matando, né? Metralha a língua, não é isso que a pessoa faz? Aí vai metralhando. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter um autocontrole da minha ira, porque senão eu saio como Caim. Eu saio matando todo Abel que eu vejo no meio do caminho. E depois vem o prejuízo na minha vida. Eu vou entender o que está acontecendo na minha vida. Isso aí. Quem sabe Caim falou: o que aconteceu comigo? Aí depois Deus perguntou para ele: cadê seu irmão? Falou: sou eu lá, guarda do meu irmão. Já tinha matado, já tinha enterrado, já tinha feito tudo. Né? O pessoal fala que o mundo é violento hoje. Eu vi o pastor falando violento naquele tempo. Num dia matou 50% da população. 50 não, 25% antes que tinha Adão e Eva, Caim e Abel, matou 25% da população em um dia. Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Outra pessoa que, do exemplo negativo, foi Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 11, diz que Davi não foi para a guerra, e Davi está ali passeando no palácio dele, e Davi, de repente, ele olhou para uma mulher, Batseba, e ele teve um desejo de ficar com aquela mulher. E o que ele fez? Ele não teve domínio próprio sobre o desejo dele. E o desejo dele foi feito. Então, aquilo que ele desejava foi feito. E por causa do desejo dele, Deus falou: olha, Davi, vai ter um probleminha na sua família. A espada vai estar dentro da sua casa. Olha que coisa. Por causa que ele não dominou o desejo dele, a espada esteve dentro da casa dele. Pastor, mas hoje eu estou no Novo Testamento.
Ué, se eu não dominar meus desejos, a espada pode entrar dentro da minha casa, a espada pode entrar dentro da minha vida. Aí depois eu vou perguntar: o que está acontecendo? Porque eu não tive domínio próprio. Então, Davi não teve domínio próprio sobre o desejo. Então, muitas vezes eu tenho que ter domínio próprio sobre o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de falar, o desejo de assistir, o desejo de ter as coisas, né, e acabar comprando além do que eu posso. Eu tenho que ter esse domínio próprio. Pedir para Deus: Senhor, me dá domínio próprio, sabe? Me dá domínio próprio. E por último, os exemplos negativos, que é muito mais, era um casal chamado Ananias e Safira, que está lá em Atos 5. A Bíblia fala que esse casal vendeu aquele terreno e eles, pela ganância, eles guardaram uma parte do dinheiro e entregaram só uma parte, enganaram, acabaram morrendo fisicamente. E muitas vezes tem que haver o domínio da ganância. Às vezes a ganância de por algo pode nos levar a tomar atitudes que vão trazer grandes prejuízos para nós. Então, por causa da ganância, muitas vezes a pessoa tem a ganância de comer. Já viu pessoa que tem ganância de comer? Eu já vi pessoa que vai em festa, ela leva uma sacola, porque depois a ganância é tanto que ela, sabe, ela tem que levar, uma ganância de comer. Muitas vezes a pessoa tem uma ganância de beber, ganância de assistir, ganância de falar, ganância de ter as coisas e acaba tendo problemas. Então, Ananias e Safira, eles tiveram um problema muito sério com a ganância, porque eles não tiveram o quê? Domínio próprio sobre a ganância. Vocês vão conseguir entender como pode nos prejudicar em todas as áreas se eu não tiver domínio. Porque eu tenho que pedir para Deus: Senhor, me dá domínio sobre isso aqui. Me dá domínio, Senhor Deus, sobre a minha vontade. Senhor, me dá domínio quando eu estiver irado. Senhor, me dá domínio quando eu tiver o desejo de alguma coisa. Senhor, me dá domínio quando eu estiver ganancioso por algo. Me dá domínio, que eu não aja assim, que eu possa agir de uma outra maneira. Então, esses exemplos aqui que eu trouxe foram exemplos negativos. Mas agora eu quero trazer para nós, porque não adianta só mostrar o lado ruim, o lado bom, de exemplos positivos de pessoas que agiram, que tiveram domínio próprio e se deram bem, tiveram domínio próprio, né, e se saíram de situações difíceis que eles estavam. O primeiro está lá em Gênesis 39, verso 12, é José. José, irmãos, diante ali da esposa de Potifar, ele teve domínio próprio. Ele era um jovem, e aquela mulher estava ali dando em cima dele, ele que cuidava de tudo, mas ele teve domínio próprio. Aqui fala assim, e ela me pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. É uma redundância, né? Saiu para fora. Então, ele saiu. Então, irmão, ele teve domínio próprio de fugir. E muitas vezes as pessoas acham que fuga é sinal do quê? Quem foge? Medroso, covarde. Só que muitas vezes quem foge é quem tem domínio próprio. José não foi covarde, não foi medroso, ele teve o quê? Domínio próprio. Então olha, e onde chegou José? Por fugir do assédio, por fugir de toda essa situação. José, ele chegou na onde ele tinha que chegar. Ele foi preso, então, porque ele fugiu, foi preso, ele pagou um preço, ele pagou, só que ele chegou no auge de ser o segundo maior ali do Egito. Então, um exemplo para nós de positividade é esse, que José fugiu diante de toda essa assédio, ele teve coragem de fugir de uma situação, porque ele tinha o quê? Domínio próprio. Então o domínio próprio vai nos levar muitas vezes a fugir de situações que podem pessoas estarem nos assediando, e não é só assediando como ele foi assediado para a parte sexual, é nos assediando para ir para o lado errado, é nos assediando para tomar posições erradas, sabe? Irmãos, eu sei que muitas vezes é um assédio, é ruim falar, mas eu tocava numa igreja e
quando eu me converti, eu era novo convertido. E no domingo, eu cheguei na feira e me chamaram, me ligaram e falaram assim: ó, vem participar de um churrasco com a gente. E eu falei: eu vou. Me arrumei rapidinho e fui. Eram os irmãos da igreja. Tinha diácono, tinha presbítero, a igreja era uma igreja pequena, e eu era quem tocava na igreja, e o único que tocava era eu, não tinha baterista, não tinha ninguém na época, era eu, aí até as irmãs hoje me chamam, sempre briga comigo, me chamam de Gargantilha, que falaram os Nelsons. E eu fui nesse churrasco, e quando eu cheguei nesse churrasco, os irmãos tudo comendo no churrasco, estava uma bênção, porque o pastor não veio, não, o pastor não veio, nem pastor, nem esposa, tá bom? E aí deu mais ou menos umas 17h30, que a igreja era pertinho lá da gente, eu falei: olha, eu vou embora, porque tem um culto daqui a pouco, era domingo, eu falei: tem um culto, tem que tocar, tem que ir para lá já. Aí um presbítero me chamou de canto assim, mas de canto só, mas não estava ali. Ele falou: não vamos não, hoje nós vamos dar uma rasteira no pastor. Ninguém vai para a igreja, deixar o pastor na mão. Eu falei: o que é? Eu falei: ninguém vai para a igreja, quebrar as pernas do pastor. Eu falei assim, essas palavras eu ouvi, sabe? Eu era novo convertido. Eu falei: o quê? Eu falei: sim, fazer isso? Eu falei: você me perdoa, meu irmão, mas do mundo que eu vim, cara, eu falei bem assim para ele: cara, que nem você, a vida é curta, hein? Do mundo que eu vim é curta. Eu não vou fazer isso não. Eu vou lá. E fui. E ninguém apareceu na igreja, o pastor não sabia de nada do que está acontecendo. Sabe o que era isso, irmãos? Assédio. Me assediando para ir contra o anjo da igreja, para ir contra o pastor. Falei: eu não, sabe? Eu não vou fazer isso não, o pastor não fez nada contra mim, pelo contrário, o dia que eu precisei de um abraço ele me deu, o dia que eu precisei de ajuda ele me ajudou, agora eu vou fazer isso? Eu não estava entendendo muito bem, depois de alguns meses, quase um ano, eu fui entender o que era. Hoje eu sei muito bem, né? Então, naquele tempo eu fui entender, mas só que eu vou fazer. Então, assédio. E assédio, ele traz problemas nas pessoas. Só que José, ele dominou o assédio. E graças a Deus eu consegui dominar aquele assédio. E depois, irmãos, era tão feio, sabe por quê? Eu nunca falei depois de muito tempo, mas aí naquele domingo ninguém lá, e no outro domingo, irmãos, que falsidade, todo mundo lá no culto, todo mundo abraçando o pastor, eu olhando, quase me fez cair da fé, quase me fez voltar para o mundo que eu era. Eu olhei e falei: como que pode? Mas Deus sabe todas as coisas. Outro homem, irmão, Daniel, capítulo de número 1, só não consigo colocar aqui, no verso de número 8, diz assim, estou terminando já, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então Daniel, diante de todos os banquetes que foi oferecido para ele decidiu uma coisa: não se contaminar. Sabe, irmãos? Ele decidiu não se contaminar, domínio próprio. Eu não vou entrar nessa mesa, eu não vou comer essa comida, eu sei o Deus que eu sirvo, eu não vou me deixar ser contaminado. E onde chegou Daniel? Pagou um preço por isso? Muitas vezes? Pagou, mas ele não se deixou ser contaminado. Então quem tem domínio próprio não se deixa ser contaminado. Deixa lá na mão. Não, eu não vou deixar na mão. Eu não vou me contaminar por essas conversas. Então, algo positivo, Daniel se deu bem. Então muitas vezes o inimigo, ele vem, para nós nos contaminarmos. Eu tenho que ter domínio próprio nessa hora. Eu tenho que ter a minha opinião. Eu não vou me contaminar. Eu não vou. Deixa ser contaminado. E Daniel não deixou. Outro exemplo é Paulo.
Em 1 Coríntios capítulo 9, Adriana vai abrir para nós, versos 26 e 27. 25, Adriana, por favor. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Entendeu tudo? Paulo está falando, olha, se os atletas que correm por uma coroa incorruptível, eles se abstêm de muitas coisas, por que eu não vou me abster? Eu vou me abster. E ele fala assim, né? E eu subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então eu vou tentar o tempo todo, como Paulo fez ali. O que ele faz? Paulo, ele subjugou a si mesmo. Ele estava numa corrida e ele sabia para onde ele estava correndo. Ele estava correndo com uma coroa que não é corruptível, é a coroa de Deus. Se os atletas que correm por algo falível, que a ferrugem e a traça corroem, aqui eles se abstêm de muitas coisas, por que eu não vou me abster? Isso aí que Paulo está falando, fala do quê? Do domínio próprio. Eu me dominar. Porque depois, para que eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado quando eu prego para os outros. Você imagina, irmãos, eu pregando aqui e falando, e de repente alguém chega, eu vi o pastor Nelson lá no bar bebendo, eu vi o pastor Nelson fazendo isso, eu vi o pastor Nelson fazendo aquilo, então eu tenho que lutar. Já que eu estou falando que é assim, eu mesmo tenho que lutar, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então eu tenho. Esse tempo atrás eu conversei com uma pessoa, e a pessoa conversando comigo, foi tudo bem. Só que você me faz questão, traz alguém aqui, qual o dia que eu falei de você? Não, só me fala, traz a pessoa que eu falei, o dia que eu falei e fala que eu falei. Só me traz, pode trazer o que você quiser. Não, então pronto. Então eu posso te cobrar, eu posso falar, porque eu não posso, eu mesmo depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha, de alguma maneira, ser reprovado, mas não por homens. Paulo está falando de ser reprovado por quem? Por Deus. Por isso que é necessário ter domínio próprio. E para terminar, irmãos, como ter esse domínio próprio? O último que eu ia falar aqui da tentação, não precisa nem falar Jesus, que lá em Mateus 4, Jesus ele tem domínio diante de todas as tentações. O diabo tenta ele de toda maneira, mas Jesus, ele se mantém na posição. E como ter esse domínio próprio? Nós já vimos que o que é o domínio próprio, o que o domínio próprio faz. Então, como é que eu vou obter esse domínio próprio na minha vida? Esse domínio próprio começa com um novo coração em Jesus Cristo. Um novo coração. Aquele meu coração lá do passado, aquele meu coração do mundo não serve. Eu tenho que buscar em Cristo um novo coração. Por isso que então o louvor que fala assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a descer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Então, primeiramente, eu tenho que ter um novo coração. Pedir para Deus. Sabe, Senhor, aquele coração não serve. Eu tenho que ter domínio. Eu tenho que ter um coração que eu domine meu coração, que eu domine minhas emoções. Então, um novo coração, mas o coração de Cristo Jesus. E nós temos que entender isso. Se eu quero obter domínio próprio, eu tenho que entender que eu
Estou falando de mim, pastor. Eu não tenho capacidade de produzir em mim mesmo esse domínio próprio. Quem tem capacidade de produzir esse domínio próprio é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que entender isso. Sabe, eu tenho que entender isso. Cada um tem sua particularidade. Então, quando eu cometo um erro que é muito grave, tá? Primeiramente eu me redimo com Deus. E depois, eu sempre falo, eu nunca mais vou fazer isso. Tá? Senhor, se eu falar para alguém que eu nunca mais vou fazer isso, uma vez eu brinquei com uma pessoa, e a pessoa não gostou. A pastora, sabe aquela brincadeira que eu fiz mais um dia? Né? Acho que ela até esqueceu. Eu dei um brincando, você não tapa na cabeça dela. Ela falou assim para mim assim, isso fazem anos. Ela falou assim, eu não gosto dessa brincadeira. Eu falei, nunca mais eu brinco de dar um tapa para você. Mas não foi um tapa, só nunca mais. E eu brinquei com uma pessoa um dia, e a pessoa ela falou para mim, olha, pastor, eu não gostei dessa brincadeira. Eu falei, me perdoa, né? Eu nunca mais vou brincar com você. Brinco de todas as maneiras, menos dessa brincadeira, tá bom? Tranquilo. E um dia a pessoa, passando um tempo, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Pode brincar comigo de novo daquele jeito. Eu falei, não, eu nunca mais vou brincar daquele jeito, não. Você não gostou? Eu falei, nunca mais eu vou brincar desse jeito. Então eu tenho isso na minha vida, de falar assim, que não vou fazer mais, que nunca mais e nunca mais. Então, o Espírito Santo, ele tem essa condição de produzir o que em nós, de produzir esse domínio próprio, só Ele. Então, se eu quero ter domínio próprio, eu tenho que entender que eu não tenho capacidade de produzir esse domínio próprio, mas que o Espírito Santo tem essa capacidade de produzir em mim. Amém? Nós temos que entender que se eu quero domínio próprio, eu não vou conseguir esse domínio próprio com o meu esforço. Porque muitas vezes eu tento de toda maneira controlar as minhas ações, as minhas reações, mas muitas vezes eu não consigo, mas o Espírito Santo de Deus consegue. Sabe aquelas reações que você toma assim, pá! Ou é só eu que sou assim? A hora que você vê, poxa vida, não devia ter falado. Aí depois já falou e fica se martirizando por aquilo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode nos dar esse autocontrole, esse domínio próprio, mas eu tenho que entender que só Ele pode, em muitas áreas, controlar as nossas ações e as nossas reações. Só Ele pode. Às vezes uma reação, né, que nós tomamos, depois eu olho, poxa, por que eu agi assim? Então o Espírito Santo pode. E se eu quero ter o domínio próprio, eu tenho que desejar profundamente. Sabe o que é profundamente? Ser trabalhado por Deus em meu coração. Eu tenho, sabe? Eu tenho que desejar profundamente. E quando nós desejamos profundamente, nós vamos entregar para Deus a nossa vida e buscar, Senhor, trabalho em mim. Porque quando eu obtenho esse êxito em ações que eu tenho domínio próprio, o que acontece? A minha vida é cercada. Pode ver, a vida de Eva ficou sem muro, a vida de Caim ficou sem muro, a vida de Davi ficou sem muro naquela área, a vida da Ananias e Safira ficou sem muro, sem proteção, mas a vida de José não, ele foi protegido o tempo todo. A vida de Daniel não, ele foi protegido o tempo todo. A vida de Paulo não, Paulo foi protegido a vida toda, sempre guardado, cercado por Deus, os muros, e principalmente Jesus, que foi guardado o tempo todo. Então nessa noite eu quero deixar isso para nós, sobre o domínio próprio. É um fruto que nós temos que buscar no Espírito Santo, em todas as áreas, em todas. Senhor, eu quero domínio, e principalmente naquela área que eu não consigo ter domínio. O inimigo sabe, nessa área eu entro, nessa área eu quebro o muro, nessa área eu abro a brecha. Amém? E para terminar, 2 Pedro, capítulo número 1, por favor, Adriano, do verso 3 em diante. São tudo 2 Pedro 1, 3. Fala assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou
pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus Ele quer que nós tenhamos domínio próprio das situações, que nós busquemos dominar, para que Ele possa nos tornar pessoas férteis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, fala assim, se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis. Esse ocioso aí, a palavra é, não vos deixarão, não trazendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e nem estéril. Porque abundam em mim os dons divinos, abundam em mim os frutos do Espírito Santo de Deus. Então que nessa noite nós possamos buscar em Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, que o Senhor cuide de mim e que haja em mim sempre, Deus, os frutos do Espírito Santo na minha vida. Então, que haja em mim, Senhor Deus, o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz que nós pregamos, da paciência, da amabilidade, da fidelidade, da mansidão e principalmente o fruto do domínio próprio. Porque com esse fruto a minha vida vai crescer, vai estar cercada e não vai ter como entrar sobre a minha vida. E a minha vida vai estar coberta, como nós falamos semana passada, com o fruto da mansidão. E aí vai prevalecer a paz, o amor, a alegria, vai aparecer vai perdurar a amabilidade, a paciência, tudo em nossas vidas, porque nós vamos estar cercados e guardados e cobertos pelo Espírito Santo de Deus. Então que nessa noite nós possamos pedir. Então eu gostaria de orar. Então se há alguma área na sua vida que você quer que haja domínio próprio, peça para Deus, Senhor Deus, eu quero ter domínio nessa área, Senhor Deus. Eu quero não ser dominado, mas eu quero dominar essa área. Seja ela qual for, entrega nas mãos do Senhor agora, porque o que Deus quer é nos abençoar, o que Deus quer é transformar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos esses tempos, ó Pai, sobre os frutos, ó Pai, sobre o fruto, perdão, do Teu Espírito, ó Pai, e cada gomo desse fruto, ó Pai, cada manifestação desse fruto, e hoje nós falamos sobre o domínio próprio, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, sermos pessoas que se deixem ser dominadas pelo Senhor, ó Pai, que o Senhor coloque sobre nós, ó Pai, e que não sejam as nossas emoções, ó Pai, que venham dominar, mas que nós tenhamos um domínio próprio direcionado pelo Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, seja em qual área for da nossa vida. Cuida de nós, ó Pai, nos dá direção, nos dá entendimento, ó Pai, e que quando vier, Pai, a ira, que quando vier, ó Pai Todo-Poderoso, as vontades, ó Pai, que ficam fora do meu controle, que eu possa buscar no Senhor esse domínio, e o Senhor me ajudar, Pai, em nome de Jesus, para que eu possa estar cercado, Pai, para que nós possamos estar guardados pelo Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a dominarmos as situações, ó Pai, que nós possamos, nesse momento, abrir o nosso coração. Então, você tem, irmão, gostaria de orar, alguma situação, que você fala para ele, ou algumas situações, eu preciso de domínio nessa situação. Ter domínio. Abre teu coração agora, entrega nas mãos do Senhor Jesus, entrega nas mãos do Espírito Santo, fala para ele, Senhor, me ajuda a ter domínio nessa área, me ajuda a ter domínio nessa situação, em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, e entrega em tuas mãos as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a ter domínio, para a honra, para a glória e para o poder do teu santo nome, e para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai, e nós sejamos pessoas férteis, ó Pai, na Tua palavra e em Cristo Jesus. É o que eu oro e te agradeço, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? Vamos orar por cada foto que está aqui.
por cada pedido que está aqui, em nome de Jesus. Então estenda as tuas mãos para nós orarmos aqui. Pai, em nome de Jesus nós queremos orar por cada família representada aqui, por cada casa, por cada irmão, por cada irmã, pessoas que eu não conheço, Pai, pessoas que já tiveram a vida abençoada, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada vida aqui, ó Pai, cuidando dessas casas, ó Pai, que eles possam ter um ano, ó Pai, tanto diferente de todos os anos que eles já tiveram, ó Pai. Eu sei que o ano está por terminar, mas eu creio que o Senhor pode ainda, ó Pai, operar, fazer milagres, mudança nessas vidas. Por isso nós oramos, ó Pai, repreendemos toda doença, repreendemos todo e qualquer espírito de vício, espírito de separação, ó Pai, em nome de Jesus, espírito de doenças, ó Pai, que poderoso, que caia por terra agora em nome de Jesus. É o que como igreja nós oramos e abençoamos aqui, ó Pai, cada família representada e cada vida que está aqui nessas fotos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém? Então que Deus possa abençoar cada uma dessas pessoas. Irmãos, estamos no término e eu gostaria de perguntar se alguém quer algum pedido de oração para nós estarmos orando. Nesse momento, alguém quer algum pedido de oração particular aqui na igreja? Mas eu tenho um pedido de oração, quero orar pela vida da Heloísa, da Lulô, que vai para amanhã, ela vai para o hospital amanhã, isso a mãe dela falou. E nós estamos só levantando um clamor pela vida dela, que Deus cuide da vida dela, que Deus abençoe a vida dela, que Deus esteja à frente, cuidando de tudo em nome de Jesus. Então vamos colocar em pé, levantar um clamor. Pai, em nome de Jesus nós entregamos agora, Pai, em tuas mãos, ó Pai poderoso, a vida da tua filhinha, da tua serva. O Senhor venha cuidar, venha guardar, ó Pai, que a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu creio que o Senhor começou a obra, o Senhor vai terminar, ó Pai, em nome de Jesus, cuida dela. Nós oramos pela vida, Pai, mais uma vez, da irmã Nésia, cuida dela onde ela estiver nesse momento, Pai. Eu quero orar aqui em particular por cada um que está aqui, por cada família representada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós possamos ter um Natal, ó Pai, abençoado pelo Senhor mais uma vez. Cuida de cada um, ó Pai. Abençoa aqueles que vão viajar, abençoa aqueles que estão viajando, abençoa aqueles que vão ficar, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, de tudo, ó Pai. Eu oro, entrego em tuas mãos, ó Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, ó Pai. Cada vida aqui, Pai. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão nos assistindo, Pai, aqueles que vão nos assistir. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida da tua casa. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem guardado, tem cuidado, tem nos ajudado, ó Pai. E Senhor, em nome de Jesus, te peço agora, leva cada um para casa, Pai. Livra, Pai, do assalto, livra do sequestro, livra do acidente, Pai. Que amanhã eles possam ter uma noite de Natal com seus familiares, com seus amigos, ó Pai. Que o Senhor cuide de todos eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te oro e te agradeço nesse momento. E tudo venha ser feito para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Levanta teus mãos ao céu, sai lá com a bênção do Senhor. Desejo a todos um Feliz Natal em nome de Jesus. E que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todo sempre em nossas vidas, que possamos dizer amém. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.